Fala pessoal, tudo bom? Mais um Road Talks que se inicia com sucesso, graças a Deus. Estamos aqui no mês de Outubro Rosa para conversar com a Carol, mas antes da gente chamar aqui o Tarek e a Carol para a gente bater esse mega papo, a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Se você for dar uma olhadinha na sua tela, aqui embaixo tem uma chave Pix para você fazer a doação para o hospital, tá bom? Tem também no cantinho direito um QR Code, certo? Nesse QR Code você vai pegar o seu celular, escanear ele com a câmera do seu celular e ele vai direcionar para você fazer a sua doação, certo? A gente aceita doações como cartão de crédito, cartão de débito, Pix, né? E também a gente é um podcast moderno, a gente aceita Bitcoin como forma de doação. Então, não falta oportunidade para você doar, combinado? Ian, estou sem grana, estou apertado, e como que eu faço? Compartilha esse papo com o maior número de pessoas para a gente alcançar aí um número grande, manda para o amigo, para a família, e a gente conseguir o maior possível de doação, tá bom? Vamos conversar, eu estou super animado aqui. Tarek, tudo bom? Você está bem? Estou bem, hoje o podcast vai estar uma delícia, né? Que a gente já está com uma pessoa com alimento-se fenomenal, fera. Então eu já queria agradecer a Carol aí por estar falando conosco. Carol, seja muito Carol, bem-vinda. bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque é por um motivo tão nobre, né? Tão nobre, tão necessário. Então, é uma alegria estar aqui junto com vocês por uma boa causa, por uma grande e boa causa. Boa, yes. Carol, a gente gosta de começar pelo começo. Eu sempre converso com a galera que a gente entrevista aqui. Começar pelo início, assim, né? Hoje você tem uma rede de franquias aí, que tá super sucesso, tem várias cidades aí no Brasil. Mas a gente gosta de começar assim, o início, lá no comecinho, antes de tudo. Como que surgiu essa ideia? Por que que você criou a Carol Coxinhas? Como que tudo surgiu, assim? Explica um pouquinho pra gente. A Carol Coxinhas, ela não foi a nossa primeira ideia inicial, né, para empreender. O empreendedorismo, ele entrou na minha vida, na nossa vida, eu e do meu marido, que a gente começou a empreender junto através da necessidade. A gente se casou, nos conhecemos, logo nos apaixonamos e resolvemos nos casar. Ambos trabalhavam como CLT e a gente viu que logo no início do casamento, a gente se conheceu com 3 meses e se casou. Então, Caramba! foi bem rápido, uma paixão avassaladora. Só que essa paixão, ela começou a diminuir, a sumir por conta dos problemas financeiros. E a gente não tinha como, a gente viu que em pouco tempo que a gente não teria como se manter. E aí a ideia foi, ok, o que nós vamos fazer então para agregar a nossa renda, né? E a gente começou a procurar opções para a gente empreender. Pessoal, se as pessoas perguntassem para mim se um dia eu pensei em empreender na vida, eu ia falar que não, jamais. Eu adorava a minha rotina, eu adorava ali entrar 6 horas no trabalho, sair 4 horas da tarde, saber tudo que eu ia fazer, aquela coisa, você vai entrar, vai fazer isso, você vai almoçar, depois você vai fazer aquilo. Eu gostava disso. Eu gostava dessa minha rotina. Mas eu falo que as oportunidades aparecem para a gente e a gente tem que saber direcionar o que é bom, o que é ruim, mas também aproveitar. E ali apareceu a oportunidade de empreender através de uma lanchonete. Aqui no interior tem aqueles lanches grandão, sabe aqueles lanches grandes do interior? Sabe? Aqui é muito famoso isso. Então, a gente viu que era a única oportunidade que tinha. Por quê? Porque o cara queria se desfazer do negócio. O dono queria se desfazer. Então, ele estava super aberto a fazer qualquer tipo de proposta para a gente. Começamos do negativo, muita gente começa do zero. Nós começamos do negativo porque a gente pegou dinheiro emprestado no banco, parcelou, e a gente pegou o negócio, sem ter a menor noção do que a gente ia fazer. Hoje a gente fala, né, estudar o negócio é fundamental, e é mesmo. A gente entrou ali de paraquedas, nem sabia o que era. E ali a gente viu que todo aquele romantismo que tem por trás do empreendedorismo, ele não é o que acontece no dia a dia, né? A gente abre um negócio achando que a gente vai ser abraçado pelos amigos, pela família, que vai tudo dar certo, e não foi assim. Os primeiros dias foram muito difíceis. Eu me perguntava o que eu fiz da minha vida durante alguns dias, e tentar desfazer do negócio, porque eu não vendia R$20 na noite, eu sempre conto isso, eu não vendia nem R$20 na noite para pagar o motoboy. Então, você estava com uma dívida no banco, o negócio não performava, vendia 3 lanches no dia, e a gente falou, meu Deus, aquilo que seria a salvação vai ser uma catástrofe ainda maior. Mas eu falo que quando você não tem um plano B, o A tem que dar certo.
Então, a gente fez o A dar certo, sabe? A gente fez ali do limão uma limonada e a coisa virou, pessoal, quando eu parei de colocar a culpa nos outros, porque eu colocava a culpa no cara que vendeu, colocava a culpa nos amigos que não iam, na família que não apoiava. Quando eu falei, ok, vamos parar de chorar e vamos fazer o negócio dar certo, aí parece que as coisas começaram a ficar um pouco mais claras. E ali foi o nosso primeiro negócio. Começamos vendendo R$ 20 na noite, não vendia nem 3 lanches. E ali, depois, ao longo de cinco longos anos, aprendendo muita coisa, a gente começou a ganhar muito dinheiro. A gente ganhava muito dinheiro nessa época, porque a gente trabalhava de domingo a domingo, então você ganhava assim, aprendemos a trabalhar, passamos por todos os perrengues. Mas aí a gente começou a ver uma outra coisa, a gente era refém do negócio. Não era um negócio que tinha para a gente ter vida. A gente dedicava a nossa vida ao negócio. E ali meu filho já estava com 5 anos, praticamente, a gente não tinha férias, a gente não podia fazer nada. E a gente entendeu que a gente tinha chegado no auge. Sabe quando o negócio está no auge? Aqueles coitados que não vendiam R$ 20 na noite, chegou ali no quinto ano, quarto, quinto ano, era a melhor lanchonete da região, a melhor da cidade. As pessoas ficavam esperando para poder sentar, tinha um salão enorme. A gente fazia mais de 220 entregas numa cidade de 40 mil habitantes. Era insano. Caramba. Era insano. Só começou a não fazer mais sentido porque eu não conseguia mais usufruir daquilo que a gente tinha construído. E ali a gente entendeu também que a gente tinha sabe quando você chega no teto? Você conseguiu chegar no máximo que você poderia chegar? E parece que o empreendedor, ele tem aquela coisa, né? A hora que tá tudo certo, ai meu Deus do céu, a hora que tá tudo certo, ele vai procurar alguma coisa para fazer. E foi isso que a gente fez. A Carol Coxinhas, ela surgiu da necessidade, mais uma vez, de uma necessidade, mas da necessidade de ter mais tempo em família. A gente queria curtir os nossos filhos, curtir o nosso casamento, porque a gente não usufruía daquilo que a gente tinha. E aí, pesquisando negócios, né, o que a gente ia fazer, porque a gente tinha um negócio que estava no auge, surgiu a ideia de vender coxinha no copo, até então no copo de plástico. Todo mundo achou que a gente estava ficando louco, porque o negócio tinha um sucesso gigantesco, a gente ia trocar tudo aquilo por coxinha no copo, vendendo coxinha no copo, e aqui na região não tinha, né? E a gente decidiu que a gente iria investir tudo nisso. A gente pecou muito, tá? Antes disso, porque a gente foi procurar negócio, a gente quebrou no meio do caminho ali, mas a Carol Coxinhas, ela surgiu depois que a gente chegou no máximo do nosso outro negócio, sabendo trabalhar e entendendo que a gente queria algo que fosse escalável. Carol Coxinhas nasceu em 2015. Só me tira uma dúvida, assim, você vendia 3 lanches assim por dia, R$20, você falou que não tinha nem dinheiro para pagar o motoboy, isso é a realidade de muitos restaurantes aí, Brasil afora, né? Sim. Mas para a galera que está nos assistindo, o que você fez de diferente que você falou assim, putz, isso foi a sacada para o meu restaurante crescer? Teve um dia que tinha um lanche muito famoso do lado de baixo do meu. E teve um dia que teve uma festa na cidade e a gente viu que, tipo assim, estava tudo cheio. Quando está tudo cheio, não tinha para onde as pessoas comerem. Então, as pessoas eram obrigadas a entrar no meu. Eu não tenho uma fórmula mágica. A gente não fez nada demais. Só que aquelas pessoas que entravam, que nos davam oportunidade, que entravam dentro do nosso negócio, a gente tratava ela da melhor maneira possível. De verdade, eu tratava ela, gente, como se ela fosse a pessoa mais importante do universo, porque naquele momento, para mim, ela era. Então, o atendimento diferenciado fez toda a diferença. Um produto bom também, porque essas pessoas estavam comprando, decidindo deixar o seu dinheiro ali conosco, eu tinha que entregar o melhor que eu poderia entregar para ela. E nesse dia foi assim, eu acho que Deus foi muito bom conosco, apesar da catástrofe que aconteceu. Era um desfile de cavaleiro, que aqui no interior tem muito, né? E lotou lá. Como tudo estava lotado, lá lotou. E assim, o nosso negócio era metade aberto, metade telha de brasilite. Então, era muito precário. A gente começou com um negócio, não era bonito, não era arrumado, né? A gente começou muito atrás de muita gente. Começou a chover, mas uma chuva que eu nunca tinha visto na vida. As pessoas que estavam do lado aberto, correu para o lado que era de brasilite. A brasilite também não aguentou e começou a cair água, começou a chover dentro. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, a hora que a gente começa, a hora que as pessoas poderiam nos conhecer, elas vão ter essa péssima experiência. E eu me lembro que humildemente eu fui de mesa em mesa e realmente eu mostrei a vulnerabilidade. Às vezes a gente quer mostrar que a gente
tá tudo bem, mas você chegar e falar, olha, ô fulano, eu queria te entregar o melhor que eu pudesse, mas você desculpa por isso. Se você nos der uma próxima chance de mostrar para você o que a gente pode te entregar, a gente vai ficar muito grato, porque a gente não estava esperando essa chuva, a gente não tem nem estrutura para isso. Mas a gente está aqui para te entregar o melhor. Você vem numa próxima oportunidade para a gente reverter essa imagem que você ficou do negócio? E acreditem, essas pessoas voltaram outras vezes. E começaram a voltar, a gente dava o nosso melhor e fazia o melhor que a gente poderia para elas. E elas começaram a falar o boca a boca. O boca a boca funcionava muito na época, porque não tinha internet, não tinha Instagram, que hoje é uma baita ferramenta, né? Então, acredito que fazer o básico, eu sou a favor do seguinte, pessoal, empreendedor não tem fórmula mágica, mas quando você decide fazer o básico, bem feito, todos os dias, constantemente, vai chegar a hora que o negócio vira. Não vai ser de uma hora para outra. Não, os R$20, eles não se transformaram em 10 mil reais, da gente vender 10 mil reais no dia. Não, foi uma crescente. Mas a gente trabalhar com o mesmo entusiasmo todos os dias, e a vontade de fazer acontecer todos os dias, isso fez a diferença. Então, não tem uma fórmula mágica, mas aquela pessoa que entrou, você ofereceu o seu melhor para ela e pedir mesmo, olha, eu estou começando, você gostou do meu produto? Você consegue nos indicar? Para você pedir uma coisa dessas, você tem que ter tido certeza que você entregou melhor para ela. Mas se você entregou melhor, você pediu e a pessoa se conectou contigo, porque eu falo que o maior ativo de um negócio é quem está por trás do negócio. É quem está atrás. Então, se você se conectou genuinamente com o outro, não tem como essa pessoa não ser o embaixador da sua marca por você também. Boa. Assim, você estava numa cidade pequena, você acredita que é diferente você empreender na cidade pequena e empreender numa cidade grande? Porque eu acho que numa cidade pequena o boca a boca vale muito mais do que qualquer outra coisa. Da cidade grande, às vezes, nem tanto. Você viu essa diferença ou não? Eu vi, mas não por esse lado positivo que você está colocando. Cidade pequena, pessoal, tem muita questão de eu sou muito fiel às pessoas que já estão aqui. Então, você tem muita dificuldade na barreira de entrada. Tanto que quando a gente começou o nosso negócio, a gente não era conhecido. Por mais que você fosse conhecido, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas nós não éramos comerciantes conhecidos. Então, as pessoas não te dão um crédito, porque elas vão onde elas já conhecem, elas têm conexão com a pessoa ali. Então, para mim, não tem essa dificuldade. Eu costumo falar, pela minha percepção, que hoje, se a Carol Coxinhas estivesse numa cidade maior, talvez nós teríamos muito mais lojas do que nós temos hoje, porque a coisa acontece muito em cidade grande. A rotatividade é muito grande, você tem várias oportunidades, é um mundo diferente. Na cidade do interior, todo mundo faz tudo muito bem. Então, para você brigar ali por aquele cliente, meu Deus, ó, você soa. Mas eu acho que mais do que isso, é você saber a característica de cada cliente seu. Porque quando você olha para o cliente de forma individual, eu sempre bato muito nessa tecla, o cliente é a pessoa mais importante do seu negócio, e os seus colaboradores também. Para mim faz toda a diferença para o negócio ter sucesso, tá? Porque eu vou estar tratando ali, é um amigo meu. Eu fiz grandes amigos quando eu estava atrás do balcão, de boné na cabeça e de avental. Eu fiz grandes amigos, então ali, para mim, essa conexão é o que faz mais a diferença. Essa conexão ela pode acontecer numa cidade grande também. Essa pessoa também vai ser o seu propagador de marca, tá? Então, não vejo essa diferença, não. Tem barreiras em todos os lugares. A gente vai ter que entender quais são as barreiras e as objeções que a gente vai ter que quebrar para ganhar o coração do cliente. Boa. Aí, Carol, você comentou que o negócio estava crescendo, estava aumentando, e aí você falou assim, puxa, preciso mudar a minha estratégia, né? E aí você já de cara quis ir para o Carol Coxinhas ou não? Como que surgiu isso? E por que coxinha no copo? Isso é bem curioso, assim. A gente conta só a parte boa, né, pessoal? A parte do fracasso, a gente não fica falando muito, mas eu acho extremamente importante para quem vê para quem vê o palco, entender como foi o bastidor e a jornada. Na ânsia de procurar algo para fazer, o que a gente vai fazer? A gente arrendou um laticínio. E esse laticínio era a galinha dos ovos de ouro na nossa cabeça. Ia ser o que ia dar certo. O meu marido tinha alguma experiência, porque antes do lanche ele trabalhava no escritório de laticínio. Então, quando você está lá, você fala, meu Deus do céu, acho que a gente sabemos tudo. Não, a gente não sabia de nada. E essa divisão entre ter o nosso negócio aqui indo muito bem, e a gente pegou um laticínio que começou muito bem também. Mas a gente quebrou de uma forma apoteótica, porque eu não consigo mensurar como foi tão rápido.
Foram 4 meses de subida mesmo, fazer o negócio acontecer. E aí, né, quando o negócio está indo bem, o negócio começa a se tocar sozinho, tem outra cidade, você deixa na mão de outras pessoas, você começa a investir um pouco mais, você não começa a fazer um planejamento. E ali, a hora que a gente foi ver, 3 meses deu muito certo, depois dos outros 3 meses começou a dar muito errado. A hora que a gente foi ver o que estava acontecendo, porque começou a dar muita coisa errada, a gente viu uma dívida estratosférica, a gente viu que estava tendo muito desperdício, a gente viu uma série de coisas. E essa dívida, na época, coloca 2013, foi de 300 mil reais. Então, a gente estava na nossa lanchonete voando, aquele sucesso, a cidade inteira falando bem, casa cheia todo dia, as pessoas esperando para entrar. E no outro negócio, amargando um fracasso que a gente não sabia nem o que a gente tinha feito de errado. A gente foi listar tudo depois para não errar de novo. Então, ter esse equilíbrio foi muito difícil, porque normalmente, quando a pessoa quebra, eu vejo pessoas sensacionais que quebram. E ninguém quebra porque quer, ninguém dá prejuízo para outros porque quer. Quem faz isso é a pessoa mediana, sacana, que não era o nosso caso. E a gente ficou muito mal com isso, com essa quebra, porque tinha pessoas que dependiam daquele dinheiro para viver, né? Imagina, eram produtores de leite e tudo mais. E essa quebra, ela traz para a gente um senso de perca muito grande, da perca da capacidade. A gente achava que a gente achava que a gente era nada por conta daquele erro que a gente teve. E muitas pessoas quebram e não conseguem se reerguer nunca mais por conta disso. A gente entendeu que, ok, deu errado. A gente sempre foi muito rápido na tomada de decisão. Eu falo que todas as nossas grandes viradas de vida aconteceram porque eu não fiquei olhando muito tempo para o que deu errado. E sim, o que eu poderia aprender com aquilo para não errar lá na frente. E o laticínio ele foi um grande ensinamento para nós. Tudo que a gente fez de errado, a gente não poderia replicar nos outros negócios que a gente teria. Mas a gente não desistiu. A gente entendeu que foi um erro. Eu tenho uma conta agora gigantesca para pagar de novo. Não era 30 mil, era 300 mil reais. Então eu teria que trabalhar muito mais. E ali a gente foi avaliando, conversando com todos os fornecedores. Eu vou te pagar, pegando dinheiro no banco para pagar muita gente. Trabalhamos dobrado, triplicado, mas não decidimos, mas entendemos que esse negócio não deu certo. Aprendemos muito com o negócio que estava dando muito certo, que era a lanchonete, outro negócio que deu muito errado, que era o laticínio. Então, o que eu errei aqui, eu não posso errar mais. Foram alguns anos ali amargando, pagando dívida, trabalhando mais ainda, mas não desistindo do nosso objetivo principal, que era, eu quero ter um negócio que não dependa tanto de mim e que eu não trabalhe todo santo dia, né? Que eu consiga ter pelo menos um domingo. A minha ideia, gente, era ter um domingo para ficar com os meus filhos. Era só isso que eu queria. Você trabalhava de segunda a segunda? Segunda a segunda, Natal, Ano Novo. Por quê? Uma dica, tá? Para você. Você me perguntou por que a gente fez para sair de 20 e crescer tanto, né? De 20 reais crescer tanto. Fazia o que ninguém queria fazer. Trabalhava de madrugada, esperava o povo sair das festas, ficava lá 3, 4 horas sem ninguém, mas quando a galera vinha bastante gente. Então a gente fez o que a galera não quer fazer. Pagou o preço de quem não queria pagar. E a gente trabalhava assim, de domingo a domingo, que a gente, desde o começo, a gente tinha um objetivo. Eu vou ficar 5 anos fazendo isso. Passou de 5 anos, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque eu não queria ficar tantos anos, como eu vi os meus concorrentes. Eram pessoas maravilhosas, mas que estavam no mesmo mercado há 10, 15, 20 anos. Eu não queria essa vida noturna para mim, porque eu só queria fazer um nome, depois a gente entender do negócio e abrir o outro. Não deu certo o negócio, deu certo o outro. A gente falou, desistir, a gente não vai. E a gente começou a olhar mais uma vez para o mercado. A gente avaliou, beleza, vou abrir uma casa de suco aqui, chamava Carol Sucos. A gente é sempre muito criativo no nome, né? Eu sempre falo, criatividade. A criatividade é sempre um ponto forte nosso. O povo falava, mas por que Carol, né? As pessoas iam na lanchonete, não falavam o nome da lanchonete, falavam assim, ó, vamos lá na Carol? E pegou, pessoal, porque realmente eu tratava ali com muita afinidade. Boa. Então a gente, cidade pequena, né? Então a gente tinha aquela, vamos lá na Carol. Era como se estivesse indo na casa de um amigo. Abrimos a Carol Sucos, foi um sucesso. Tá, esse negócio vai ser um negócio replicável. Imagina que eu não desfiz da nossa lanchonete, porque a lanchonete pagava nossas contas. Nós tínhamos outras contas para pagar daquele negócio que deu errado. Então se a gente trabalhava todos os dias, a gente trabalhou praticamente 18 horas por dia nesse período. Mas a gente logo viu
que a casa de suco não seria o negócio que a gente iria replicar. A gente entendeu que deu certo, que deu errado, a gente queria um negócio que fosse escalável. Como é que eu ia escalar com fruta? Tem franquias que fazem isso, mas eu queria ter algo que eu tivesse, que eu fornecesse algum material para o franqueado, para eu ter múltiplas fontes de receita. Eu sempre fui muito de ter várias fontes de receita, porque quem tem um não tem nenhum, né? Já diz o ditado aqui do interior. Então a gente foi, suco não é a casa de sucos. Vendemos a casa de sucos e falamos, ok, tem um negócio que está dando muito certo. A gente viu em alguns estados do Brasil que estava dando muito certo, que era vender coxinha no copinho de plástico. A gente já tinha uma coxinha que era uma receita de família do meu marido. Eu acho que a gente já vendia coxinha no suco, vendia na lanchonete, na nossa lanchonete. Vai ser esse negócio. E esse negócio é simples, a gente vai conseguir replicar, porque eu imaginava que eu teria que ter umas 5, 6 lojas para alguém um dia pensar em investir na Carol Coxinhas, né? Que eu falo que eu queria franquia. E ali a gente desfez da nossa... A gente colocou a nossa casa de suco. A nossa casa de suco estava indo bem, mas não era um negócio que a gente iria expandir. E a gente falou, beleza, agora eu preciso ter dinheiro para investir na Carol Coxinhas, então. Ali veio a ideia da gente vender o lanche, onde todo mundo falou que a gente estava louco, né? Porque fez o negócio, deu errado, que é os aventureiros, que é abraçar o mundo. Vendemos a lanchonete para ter dinheiro para montar a Carol Coxinhas. Mais uma vez, não podia dar errado, tinha que dar muito certo. Mas a gente aprendeu com os nossos erros, com o fracasso, com os erros, os acertos do sucesso, e colocamos tudo na Carol Coxinhas. Ali na Carol Coxinhas nasceu em 2015, já com a ideia de ser um modelo de negócio que fosse franquia replicável. Mas mal sabia a gente que era franquia, gente. Nós não tínhamos noção do que ia vir mais uma vez. A hora que você acha que vai ser tranquilo, a gente fala, meu Deus, aonde que eu me enfiei, né? O que eu tô fazendo aqui? E aí você vai ter que começar a fazer tudo de novo para o negócio crescer. E a Carol Coxinhas realmente foi um sucesso aqui na minha cidade. Apareceu pessoas que queriam entrar com a gente nesse modelo de negócio. Inclusive, eram clientes meus da lanchonete. Olha para vocês verem que as coisas, quando você faz uma coisa muito bem feita, por mais que você tenha quebrado, que a gente quebrou, foi uma época difícil, as pessoas ficaram sabendo, mas a tua credibilidade, ela conta muito. Como você se comporta diante das dificuldades, ela faz toda a diferença para os próximos passos que você vai dar. E mesmo assim, né, diante de um fracasso, as pessoas ainda acreditavam que a gente poderia fazer algo muito legal. E aí veio um cliente nosso, um querido, falou, Carol, eu quero investir na Carol Coxinhas. É franquia? Você falou que é franquia? Eu falei, olha, a gente está validando o modelo de negócio ainda. Mas se você quiser entrar com a gente, vai ser muito bom. Tive algumas, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que é hora? Será que não é? Decidimos, vamos fazer acontecer junto com esse casal. Porque esse casal lembrava muito a gente lá, quando a gente começou com R$20. A gente se viu muito neles. E eu falei, ninguém me deu a mão. Ninguém me acreditou em mim naquela época. Então eu vou fazer diferente com esse casal. Foi a melhor coisa que a gente fez. Abrimos a nossa primeira franquia em Poços de Caldas. Aqui eu era conhecida. Aqui a Carol Coxinhas era conhecida. Chegamos na cidade vizinha, ninguém nem sabia quem que a gente era. Vendendo coxinha que nem era novidade lá, já tinham, né, copiado o modelo de negócio. Aí a gente começou de novo a criar uma marca do zero, a chamar os clientes do zero, a trazer ações de marketing, a fazer um trabalho de branding, a captar cliente. Então a gente sempre entendeu que os ciclos, os negócios sempre são muito parecidos. Os ciclos, eles se renovam para você fazer dar certo. Quando você faz uma coisa bem, claro que em outras escalas, mas lá, pessoal, ninguém conhecia, né? Carol Coxinhas lá em Poços de Caldas. O que nós vamos fazer aqui? Não era o meu negócio, não era eu dar certo o meu negócio, é uma coisa. Agora, outra pessoa investir, a gente tem que fazer dar certo. Aí a gente falou, beleza, vamos trabalhar o marketing, então. Queria chamar atenção. Comprou uma pelúcia imensa, era uma coxinha gigante. Lá na porta da loja pequenininha, uma coxinha grandona dançando. Mas não tinha quem não parasse. Ou para rir, ou para perguntar o que era, mas nos dava a chance de falar, olha, experimenta a nossa coxinha. A gente é uma franquia de coxinhas e a gente está abrindo a nossa loja aqui. Se você provar uma, você vai se apaixonar. E foi isso que aconteceu. A gente começou a chamar cliente dessa forma. E os clientes começaram no boca a boca. E ali já tinha o Facebook, ali já tinha começado, né, uma coisa um pouco mais para a gente abranger grande massa. Panfleto funcionava muito na época, distribuindo um panfletinho aí em todo lugar, em todos os bairros. E ali a Carol Coxinhas teve a primeira loja franqueada, que graças a Deus está entre as 3 lojas que mais performam na rede até hoje, gente. Então a gente tem gratidão ali. E dali começou a nossa história, né?
Não, Que incrível. Bem bacana, bem bacana. E assim, como que faz para competir? Porque o mercado alimentício ele é muito competitivo, né? Mas como você faz para você ser muito eficiente num mercado tão competitivo? Você acha que é nessas ações de marketing, é no produto? Ou você acha que é um conjunto dos dois? E querendo ou não, o mercado mudou de um tempo para cá, de 2015 para cá, o mercado mudou muita coisa, né? Então, Mudou. como você acha que seriam os destaques nessa parte alimentícia? Eu acho que a gente tem que entender quais são os movimentos, as movimentações do mercado, tá? Se a gente for avaliar, hoje o que eu vendo é commodity demais, gente. É muito commodity. Eu vendo coxinha, cara. Coxinha você encontra em qualquer parte da esquina, mas como que você se diferencia, né, nessa questão? A gente viu, beleza, eu tenho que ter o atendimento, eu tenho que ter eficiência, eu tenho que ter um bom produto e eu tenho que buscar os canais de venda. Então, a Carol Coxinhas, ela veio ali com um modelo de negócio diferenciado mesmo, era pequeno, mas era todo diferente, todo bonitinho. Não é a pessoa que ia comer na Carol Coxinhas não teria a mesma sensação que ela estivesse entrando em um bar. Não era a mesma sensação, eram negócios diferentes. Então, a gente já mudou o público ali, a gente agregou um valor. Embalagem, eu gosto muito de embalagem, tem que ser uma embalagem diferenciada. Claro que a gente começou no copo de plástico, mas logo a gente viu que estava todo mundo fazendo igual, então a gente vai fazer diferente. Então, eu sempre busquei ter um quê de diferenciação. Isso chamava muita atenção, isso me diferenciava das pessoas. O mascote, né, contou muito. A gente trazer esses elementos lúdicos que a gente traz hoje, se vocês forem olhar um pouquinho a marca, as pessoas forem olhar um pouco da Carol Coxinhas, a gente tem os personagens, né, da marca, e eles comunicam muito diretamente com o público. Cada produto tem um personagem, gente. Então, assim, tem a Coxita, tem a Carolzinha, tem os churrinhos. E a loja fica com comunicação totalmente diferente. Um bom produto é fundamental. Não dá para você oferecer uma coxinha pingando óleo. Não dá. Não é a nossa proposta. Nunca foi. E ter uma novidade constantemente. Então, sempre as pessoas esperavam uma novidade da Carol Coxinhas. Esses elementos, eles foram cruciais para a gente se manter no mercado até 2018. Eu estou falando até antes da pandemia, tá? Até antes da pandemia um pouco. Até 2018, a gente teve que vir com esses elementos. O que diferencia o negócio é a gente entender quais são as ondas que está acontecendo, qual é a próxima onda do negócio, né? A gente entendeu que ter um negócio diferenciado, que chamasse a atenção do cliente no começo foi fundamental. A gente viu que depois a coisa virou um pouco mais do mesmo, e chega uma hora que você já fez muita coisa, então você não consegue ficar fazendo tanto mais, fizemos toda a virada de layout, virada de mudamos algumas cores, mudamos as lojas, porque virou tudo igual. Era um monte de Ctrl-C, Ctrl-V, a gente queria que a nossa marca tivesse uma diferenciação, mas a gente também viu um movimento que estava surgindo no mercado, que eram os deliveries. E por eu estar no interior, eu poderia não olhar para isso, né? Porque a gente aqui no interior, as coisas não acontecem assim. Mas o meu olhar nunca está ao meu redor. O meu olhar está onde estão os grandes. Então, a gente está, a movimentação do mercado que os grandes estão fazendo é essa. O que está acontecendo aqui? A gente foi entender o que está acontecendo no delivery. Então, a onda do delivery veio em 2017, 2018, e 2019 cresceu demais. A gente começou a estruturar o nosso negócio nos deliveries em 2018, 2019. 2020, quando tudo fechou, tudo parou, por conta da pandemia, que ninguém estava esperando aquilo. Ninguém imaginava que poderia acontecer. Ninguém. Enquanto todo mundo 3 meses achava que em 3 meses já estava resolvido, né? Então, e foi tão engraçado que assim, a gente fez um nosso planejamento estratégico de 2020 nos últimos dias de 2019, no último mês de 2019. E foi o ano que a gente tinha preparado tudo para a gente crescer. Era o ano do nosso boom. E a coisa começou a acontecer em 2020, nossa, janeiro indo, fevereiro indo, mas tem uma coisa errada aí com fevereiro já, porque tá falando de fechar, mas carnaval bombando, a gente com o nosso stand lá nos camarotes aí de São Paulo, marca projetada, marca crescendo. Março vai fechar, tudo vai fechar. Tudo fechou, de uma hora para outra. Aí todo aquele planejamento lindo que estava no papel, ele não fazia mais sentido. Ele não fazia mais sentido nenhum. E aí que eu falo que vai muito mais do posicionamento do líder, de quem está à frente, da flexibilidade. Eu falo que foi a segunda vez que eu senti o gosto do fracasso. E eu falo que ele é amargo pra caramba, porque quando tudo fechou,
Eu dificilmente não sei o que fazer, tá, gente? Dificilmente eu não sei o que fazer. Eu sempre sou a última a desistir. Eu sempre sou a última. Tá todo mundo entregando os pontos, eu tô lá segurando a corda ainda. Nesse dia, eu falei pra minha equipe, falei, eu vou mandar vocês embora. Eu vou mandar vocês ir para casa, porque fechou tudo, fechou a indústria, fechou a loja, parou. Eu não tinha nem onde colocar salgado mais. Falei, não sei quando a gente volta. E, sinceramente, comecem a poupar, porque eu não sei como vai ser. E eu fui embora, assim, desolada, porque eu estou à frente do meu negócio. Pessoas investiram no meu negócio. Como que eu ia fazer agora, sendo que a gente não sabia como que vai ser daqui para frente? Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas tudo estava fechando, as pessoas sumiram das ruas e a gente não tinha como gerar receita. Franqueado, desesperado. Foi numa sexta-feira isso que eu conversei com a minha equipe, né? E eu chorei a noite inteira. Chorei a noite inteira. Eu não sei o que fazer, desesperada, porque as pessoas esperam algo da gente e a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Mas, graças a Deus, eu falo que a gente tem que agir muito rápido. Eu não fico amargando muita coisa, eu não fico segurando muito ali a dor. A gente não tem tempo de viver na dor. Num mundo tão rápido, a gente não tem tempo de ficar na dor. A gente foi e falou, beleza. Lembrei que eu tinha um monte de projeto no papel, gente. Tinha um monte de projeto. Um monte não, tinha 3 marcas que a gente queria lançar. E eu falei, beleza, não fazia por falta de tempo. Peguei o telefone e falei, equipe, segunda-feira, todo mundo lá. Porque se a gente não tinha tempo para tirar os projetos do papel, agora é hora da gente fazer acontecer. E ali, enquanto as pessoas estavam colocando os produtos delas dentro do delivery, porque foi a única coisa que funcionou, nós estávamos nadando de braçada há muito tempo, já conhecia a plataforma, já sabia trabalhar, e a gente colocou as nossas novas marcas. A gente criou uma marca de açaí, muito rápido, uma marca de frango no balde, muito rápido também, e o franqueado, que estava ali com a mão de obra ociosa, loja fechada, equipamento parado, a gente fez ele performar dentro do delivery, juntando essas outras marcas aqui, o frango no balde nosso. Ele utilizava o mesmo equipamento, a mesma mão de obra. O açaí foi o super agregador. E hoje a gente fala que o franqueado que acreditou, porque o franqueado precisa acreditar para uma franqueadora dar certo, né? Hoje ele fatura 3 vezes mais. Já entendendo da plataforma, a gente começou a performar muito bem. Então, foi complicado? Foi uma época difícil? Foi, mas a gente foi atrás de solução. A gente foi atrás de solução para o nosso franqueado conseguir performar. E graças a Deus, hoje aí tem franqueados, nossa, faturando 3 vezes mais, voando com as outras marcas, porque a gente teve essa iniciativa de, é um problema? Eu sei o que fazer? Eu não sei, mas inerte, com medo, paralisada, eu não vou ficar. E a Carol Coxias cresceu 185% na pandemia. É insano, entendeu? Foi muita coisa, graças a Deus. Que bacana, que bacana. Como que você faz para manter a receita, né? Porque a receita, querendo ou não, é o segredo ali do negócio, né? E o franqueado ali, você tem que abrir algumas coisas internas para ele também, que faz parte do negócio. Como que vocês fazem essa parte, né? Lembra que eu falei para vocês que eu queria algo que o suco não deu certo, que eu queria ter o controle. Eu sou fissurada por padrão e processo. Assim, padrão e processo. Tudo para dar certo é padrão e processo. Então, eu não poderia ter um negócio que o franqueado manipulasse tanto, entendeu? Então, para facilitar, para ser um negócio simples, para a gente crescer no nível que a gente queria, tinha que ser um negócio simples. E aí, os produtos, eles saíam todos prontos da franqueadora. A gente leva tudo congelado, ele coloca no freezer, o franqueado só frita e vende. Óbvio que, se ele não fritar certo, o cliente não vai ter a mesma experiência, a experiência que a gente quer. Mas a gente trabalha muito com isso, tá? Com o processo, com o padrão. A gente é incansável nessa parte, porque se o franqueado não entender que ele está competindo ali com muita gente, e o produto dele é um produto diferenciado, só que se ele não fizer da maneira correta, vai ser mais do mesmo, aí ele não vai ganhar dinheiro, ele não vai ter diferencial de competitividade, não vai ter vantagem competitiva. Então, é um trabalho árduo, tá? Consultoria de campo, cliente oculto, porque o negócio tem que acontecer conforme é o padrão da franqueadora. Então, a gente tem muito zelo com isso. Mas, assim, a parte... É bacana isso de ver na parte de franquias, porque você tem ali o controle por 2 aspectos, né? A venda de franquia e a venda do produto, né? Você acha que isso é uma decisão de sucesso para
o negócio de franquia dá certo, porque você vê algumas franquias, por exemplo, só vende o aparelho e libera, não tem esse padrão e esse controle, né? Você enxerga dessa forma? Eu acho que é mais difícil quando tem muita manipulação no local. Principalmente agora, gente, pós-pandemia, a gente teve uma mudança muito brusca do mercado de trabalho. É uma dor latente, pessoas. Então, quanto mais fácil eu consigo deixar para o franqueado na ponta, mais ele vai ter a preocupação somente de vender. Eu quero que ele seja uma pessoa que tenha o foco nas vendas, na atração de cliente, porque o complicado, a manipulação foi feita aqui. Então, eu acredito que é modelo de negócio, né? São modelos e modelos. Eu optei por esse modelo porque eu passei por fazer lanche. Pelo amor de Deus, dá muito trabalho. Então, eu queria um negócio que fosse mais fácil, tá? Eu falo que quem tem uma padaria consegue montar qualquer negócio, mas olha o nível de complexidade dos dois. Eu queria algo simples até para ter escala rápida, porque eu queria ter essa coisa da escala. E quando a gente vem da indústria, que foi o meu caso, né? A gente veio do lanche, a gente produzia tudo ali, fazia tudo, hambúrguer, tudo. E aí a gente foi para a indústria, que a gente entregava o produto também via complexidade para chegar na ponta. Eu falei, não, a gente vai ter que fazer um negócio onde a gente consiga manter o padrão, ter o crescimento e deixar mais fácil possível na ponta. Porque quanto mais fácil na ponta, menos o dono ele fica amarrado ao negócio. Foi essa a ideia que a gente teve no início. Eu peguei uma dor minha e não queria que os franqueados passassem pela mesma dor. Boa, boa. Mas agora, fugindo um pouco, acho que dessa questão da Carol Coxinha, eu queria que você compartilhasse a questão de uma mulher empreendendo. Acho que num país que ainda está começando a falar um pouco desse movimento de mulheres empreendedoras. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, dasse um conselho para quem está começando a empreender também, mulheres que estão começando a empreender também. Para mim, o que faz uma mulher ela ter sucesso no empreendedorismo é o apoio que ela tem da base dela. Por exemplo, eu empreendo com meu marido. O meu marido, ele é a pessoa que ele me apoia todo o tempo. E de verdade, eu sou a cara da marca, sabe? E ele me apoia muito. Eu acho que ele é a pessoa que mais me incentiva. Às vezes eu tô dando palestra, eu vejo ele lá, ele tá com aquela cara de orgulho, sabe? Então isso pra gente é muito importante. Por quê? O mundo pode desmoronar lá fora. As pessoas podem não acreditar no seu potencial lá fora, porque muitas pessoas vão fazer isso sim. É um universo masculino ainda, mas quando dentro você tem o seu apoio, faz toda a diferença. Ok, tem gente que não tem mulher que não tem apoio em casa. E é a realidade da maioria. Como que você se fortalece? Você fortalecendo você mesma. Tudo começa de como a gente se sente de dentro para fora, sabe? Gente, sabe o que eu costumo falar? Se for para deixar uma mulher que empreende hoje, que passa por alguma dessas situações, eu era pessoa que ninguém dava nada por mim. Nada, filha de mãe solteira, nossa, eu tinha dificuldade na escola, nunca fui aquela pessoa que me destaquei, nossa, nunca foi. Mas eu precisei de uma oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade, eu pude mostrar tudo que eu estava disposta, a minha vontade de fazer acontecer. Então, mesmo que ninguém acredite em você, que tem uma galera duvidando, que é um mercado totalmente masculino e tem essa questão, sim, o quanto você acredita em você. O quanto você acredita no seu produto, no seu negócio. E mais uma coisa, não espera nada de ninguém, porque ninguém vai te dar. Se o meu marido não estivesse me apoiando, eu iria buscar apoio em mim mesma, porque tudo que eu já passei, tudo que já aconteceu na minha vida, eu vou deixar qualquer um vir falar ou me rebaixar. Eu acho que fala muito mais sobre o outro do que sobre a gente mesmo, sabe? Então, sim, eu acho que tem momentos que a gente está vulnerável, tem momentos que dói, mas não pode ficar remoendo aquela coisinha, entendeu? Eu nunca fui de remoer. Eu sempre fui de agir, de falar, você tá duvidando de mim? Eu tô com um problema? Então tá. Então agora você vai conhecer a minha melhor versão. E sim, as pessoas precisam conhecer a sua melhor versão. Principalmente se elas duvidarem de você. A mulher, eu acredito que a mulher, ela tem uma vantagem. Eu nunca vou entrar nessa premissa, pessoal, de mulheres acima. Não, eu acredito muito na parceria. Né? Eu acredito que todo mundo tem espaço. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu acho que eu posso me nivelar sim. Então, eu acredito que no universo que tem muita oportunidade para o empreendedorismo feminino, porque às vezes a gente consegue ter a percepção e olhar que às vezes os homens ainda não trabalharam. A gente tem essa coisa do cuidado,
de olhar para o outro, do colaborador, que talvez o homem ainda não tenha, essa coisa mais paternal, essa coisa mais maternal mesmo, entendeu? Então, a gente tem muita vantagem competitiva, mas não é tão fácil você entrar. A resiliência é fundamental, mas eu duvido que muitas mulheres que passaram por tantas coisas na vida, que ela vai se preocupar com alguém que nem conhece a luta dela, ela vai dar crédito para alguém que não sabe o que ela passou para chegar até ali, e principalmente ter um objetivo de vida. Quando eu tenho um objetivo, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu consigo ir muito mais longe. E se alguém duvida de mim, que às vezes até a gente duvida da gente, tá? Várias vezes eu duvido de mim mesmo. Eu olho a minha jornada. A minha jornada, ela me levou para lugares que eu nunca imaginei estar. Por isso que eu não desisto, porque eu acredito que eu ainda vou para lugares maiores ainda. Então, essa percepção da mulher, que a mulher tem que ter, tem amor por si mesma, a gente fica com uma chibata na mão o tempo todo, se cobrando o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que olhar para a gente, o mesmo olhar que a gente olha para os outros. A gente releva tanta coisa dos outros, mas com a gente mesmo, a gente não tem essa mesma percepção, essa mesma paciência. Então, olhar para si com um pouco mais de carinho, entender o seu potencial, que você pode chegar muito longe. Boa! Galera, não esquece que a gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Aqui no cantinho tem o QR Code, escaneie o QR Code, faça sua doação por cartão de crédito, débito, Pix ou Bitcoin. Esse episódio está passando aqui em especial ao Outubro Rosa, então, mulheres, vamos aí se prevenir ao câncer de mama. Hoje tem inúmeras ferramentas aí para a gente conseguir o mais cedo possível de detectar essa doença, né? O Hospital Fabiano de Cristo ajuda inúmeras pessoas que, infelizmente, passam por isso. Então, a prevenção é o melhor remédio. Vamos aí se precaver, né, nesse Outubro Rosa tão importante, tá bom? A gente está chegando quase no final do nosso papo e eu tenho a curiosidade, assim, de saber os próximos passos que a Carol Coxinhas vai ter, assim, o que você imagina para daqui a 20, 30 anos, como que vai estar, assim, Carol Coxinhas, né? Eu acredito que a gente está criando uma base muito sólida hoje para outras coisas que vão vir através da Carol Coxinhas. 20, 30 anos é tempo suficiente para a gente deixar o nosso legado. E o nosso legado, ele não provém só do dinheiro. Ele provém do que a gente pode impactar a vida do outro, seja através do empreendedorismo, seja através das ações sociais. A gente é uma marca que é muito preocupada também com o que... Com tudo que gere, né, o nosso mundo ao redor. Eu acredito que mais do que uma marca que queira crescer, a gente quer ser uma marca que quer impactar o mundo. A gente escolheu uma causa também, assim como vocês, a gente acredita muito que a gente consegue fazer diferença, mesmo sendo pequenininhos. A gente quer muito entrar nessa briga pela proteção da criança, sabe? E contra a violência e a exploração sexual infantil. Então, a Carol Coxinhas hoje ela já vem se posicionando como uma marca que tem mais do que ela quer mais do que matar a fome das pessoas através de um produto gostoso, produto popular. Ela quer ensinar as crianças a se defenderem. Ela quer ensinar as pessoas a olhar um pouquinho mais para o lado pro próximo. Eu falo que a gente vende, gente, assim, eu nunca vi ninguém triste comendo coxinha. A gente fala para os nossos colaboradores da indústria que a gente vende felicidade. E essa energia que a gente faz no nosso produto, a gente tem que repassar também para as pessoas que estão ali junto conosco. Claro que eu tenho o sonho de internacionalizar a marca. Eu falei que eu queria ser a maior do Brasil. Hoje nós somos a maior rede do Brasil. Eu quero levar Carol Coxinhas para o mundo. Eu quero impactar a vida dos meus franqueados. Mas eu também quero deixar um mundo melhor aí para os meus netos, sabe? Para que a gente consiga fazer a nossa parte como pessoa, como social, como vocês estão fazendo aí, né? É tão importante e tá tão difícil isso, tá tão difícil a gente conseguir ajudar todo mundo, que se cada um fizer um pouquinho, vai fazer toda a diferença. Então, eu quero sim ser uma marca que vai ser lembrada pelo bom produto, pela uma marca que cresceu e expandiu, mas também pelo que impactou na parte social. Tem que ter no supermercado para comprar as coxinhas veganas, entendeu? Porque é uma delícia. A galera que está nos assistindo, eu não como carne, mas sempre peço aqui, que a gente está na Barra Funda, né? Toda vez que tem festa, tem um Carol Coxinhas perto e a gente sempre pede porque tem as coxinhas vegas que são muito gostosas. Na maioria dos lugares
não são tão saborosas assim. A gente achou o Carol Coxinhas porque é bem gostoso, né? Então vale a pena aí. Mas no supermercado comprar congelado era uma boa, hein, Carol? É uma boa ideia. A gente vai entrar no varejo, pessoal. A gente está fazendo todo o movimento para entrar no varejo. É que a gente vai por etapas, né? Fortalecer o franqueado, nossa primeira percepção franqueado fortalecido, aí a gente vai propagar mais a marca ainda. E como você falou, né? Tem que estar fácil para levar a coxinha para casa. É só colocar na air fryer, no forno, no micro-ondas e comer. Então, praticidade também a gente vai trazer aí em breve. Que bacana, bacana. Assim, igual ele falou, o papo tá no final. Acho que a sua história é uma história completamente de resiliência, tá? Então, muito parabéns, Carol. Assim, completamente de resiliência. E, assim, uma questão que eu acho que vale muito com o empreendedor, uma dificuldade muito que os empreendedores, ainda mais pequeno e médio porte, têm, é a questão de passar essa sinergia para os colaboradores, né? Ainda mais num segmento alimentício que é muito complicado, né? A gente sabe muito disso, a gente vê indústrias de ainda, né? E a gente vê indústrias de fast food franqueados assim, e as pessoas trabalham muito com uma dificuldade assim muito grande, né? Não com aquela alegria de ser. Então, como você faz para diferenciar isso na sua franquia? Eu falo que é o que eu falo, a gente tem os nossos valores muito bem estabelecidos. E entre os nossos valores está a empatia e a felicidade. Primeiro, eu tenho que ter empatia de entender que meu colaborador não está num dia tão bom. Nem todos os dias são bons mesmo. Mas também eu preciso mostrar para ele que a mesma empatia que a gente está tendo com ele ali, ele vai ter que ter com os clientes, porque o cliente não tem culpa do que ele está passando. Então a gente cria uma corrente. Como eu disse, o perfil de colaborador ele tá muito diferente de uns anos para cá, e a gente tem que entender que cada um necessita de uma coisa diferente. Mas quando eu olho para ele de forma individual, eu consigo entender o que ele está passando. A gente consegue fazer isso com todos, com toda a rede de franquia? Não. A gente sempre fala para o nosso franqueado, que é fundamental. O nosso primeiro cliente é o nosso colaborador. Eu posso fazer um produto excelente aqui. Se ele não entregar o copinho, se ele não pegar o copinho e falar, tem uma ótima experiência, com sorriso no rosto, ele quebrou toda a magia que a gente lutou para conseguir ao longo desses anos. E fica uma coisa desconexa. Então, a gente sempre trabalha muito essa questão de o franqueado puxa o seu líder. Quem é o líder da sua loja? E esse líder, ele vai puxar as outras pessoas, porque a gente sempre tem que falar de igual para igual. E, às vezes, o dono falando não faz tanto sentido. Mas se tem alguém ali da base falando, olha, vamos fazer, vamos acontecer, eu acho que a gente cria um movimento de pessoas que querem fazer com que a marca seja uma marca bem vista, que faça a diferença no dia da pessoa. E eu sempre trabalho com exemplo, tá? Aqui a gente é uma rede que a gente cresce muita gente da base. As pessoas estão crescendo conosco. Hoje, o meu consultor de campo, ele é uma pessoa que era gerente de uma loja. Então, a gente sabe que dá para crescer. Eu não quero que a pessoa que trabalhou ali comigo fique fritando coxinha para o resto da vida. Não quero isso para ela. Eu quero que ela cresça. Mas enquanto ela estiver ali, que ela dê o seu melhor. Porque foi assim lá comigo. Eu falo que a minha história é muito isso. Eu, boné na cabeça, avental, entregando lanche, eu dava o meu melhor. Enquanto eu estava lavando o banheiro, eu estava fazendo o meu melhor. Acho que quando a gente faz o melhor da gente onde a gente está, a gente gera esse movimento de mudança e todo mundo cresce. É um levando o outro para cima. E o colaborador vê a oportunidade de crescer, né, gente? Porque, assim, se eu estou numa empresa que eu vejo a oportunidade de crescimento, eu tenho que crescer junto. Então, é um trabalho muito, muito feito com o franqueado, porque o franqueado ele tem que ser esse propagador, né, dos valores da marca junto ao seu colaborador ali, para ele propagar para todos os clientes aí da Carol Coxinhas. Boa, boa. A gente termina com uma pergunta. Se você encontrasse você mesmo ali, depois de um expediente ter vendido 2 lanches, né, e hoje maior do Brasil de franquias de coxinha, o que você falaria para você mesmo? Eu falaria para ela continuar. Eu falaria para ela que, por mais que estivesse difícil, é só ela por ela mesma. Que se ela quiser, ela vai fazer acontecer. Desde que ela não desista. Não existem perdedores. Existem pessoas que desistiram. Talvez eu só cheguei aqui porque eu não desisti nos 2 lanches. Eu vi muita gente começar negócio e parar. Mas eu queria mais. E eu também acreditava que eu podia mais. Então eu podia falar para ela, continua.
que você pode mais. Com certeza, acho que é isso que eu levaria para mim mesmo. Boa, 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 maravilha. Posso fazer a última, rapidinha? Manda a última. Bem curta, tá? Qual palavra define a Carol? Nossa, resiliência, com certeza. Determinação e resiliência, essas duas, porque eu sou muito determinada. Eu gosto muito de fazer e esgotar todas as possibilidades. Boa, boa. Galera, obrigado por esse papo incrível. Não esquece que a gente está aqui por um objetivo. A Carol parou o tempo dela para conversar aqui com a gente. A gente está aqui para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. Então, tem o QR Code aqui, faça a sua doação, escaneie, seja qualquer valor, 1, 2, 5, 10 reais. Nos ajude doando para o hospital. Ele está precisando da nossa ajuda, tá? Tá sem grana? Compartilhe esse papo com o maior número de pessoas. E esse episódio está rodando agora no Outubro Rosa. Não esqueça, você aí, mulher, por favor, faça a prevenção. A prevenção é o melhor remédio, ainda mais a gente falando do Hospital Fabiano de Cristo, que faz a retaguarda de pessoas de câncer. Eles sempre nos orientam assim, ó, retaguarda, sempre fazendo aí a prevenção, tá bom? Carol, parabéns pela sua trajetória, que história incrível, superação total, resiliência total, como bem você disse. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente e desejo aí muitas mais franquias aí para você. E não esquece da minha coxinha no varejo, hein? Porque eu quero comprar coxinha vegana aí no supermercado, tá? Com certeza, pessoal. Olha, obrigada por me convidar para um ato tão nobre, né? Com certeza vamos doar aqui também, vamos fazer aí com que vocês consigam chegar na meta de vocês. Se precisar da Carol Coxinhas em algum momento aí para a gente ajudar em alguma ação, conte conosco. A gente é muito focada nessa coisa social mesmo. Eu falo que quanto mais a gente recebe, na mesma proporção que a gente doa. Então, conta conosco. E essa sua dica aí do varejo vai acontecer, hein? Vai ser em breve. Boa! Tarek, obrigado, hein, pelo papo. Obrigado, viu, Carol? Obrigado por fazer parte desse projeto, tá? A gente agradece muito, imensamente, de parar o seu tempo tão precioso para falar conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Eu me sinto lisonjeada aí pela receptividade de vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado. Galera, as doações continuam no ar, mesmo depois que você assistiu a estreia desse papo, pode continuar fazendo a doação, que o hospital está precisando, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau! Tchau, tchau.